Olá, começamos o perfil dessa semana e eu converso hoje com Tito Rodrigues, mais conhecido como Tito. Ele que faz parte já da história de Santa Maria também, mas pelo movimento de luta pela moradia. Tudo bem, Tito? Tudo bom. Então, eu hoje venho aqui no centro comunitário, né? Aqui no quilômetro 3, e pouquinha conversa que a gente teve agora antes da gravação, tu me falaste que está há 15 anos aqui em Santa Maria. Mas como tem sido então a tua vida nesse movimento de luta pela moradia na cidade e antes, né? Tu chegaste em Santa Maria, mas não nasceste aqui, né? Não, eu sou de Vila Nova do Sul, nasci em Vila Nova do Sul. E eu estou em Santa Maria há 29 anos. Aqui nesse local, né, dirigindo essa comunidade há 15 anos. Né, mas eu estou há 29 anos em Santa Maria e no dia 17 de julho de 2001 a gente ocupou essa área e aí a gente está morando aqui desde então. Como eu disse, eu sou de Vila Nova do Sul, né? Na época de estudante, eu fazia parte dos movimentos sociais já na época. Como Vila Nova do Sul é uma cidade pequena e a gente enfrenta muito problema com aqueles pessoas que costumam comandar a cidade, né? E aí então, com a questão de segurança da família, eu entendi que eu precisava tentar desenvolver meu trabalho em algum outro lugar, né? E aí me estacionei aqui em Santa Maria, né? Desde então. E a gente, logo que cheguei aqui, eu me identifiquei com o movimento da moradia, né? Que já tinha essa atuação dentro do movimento. E comecei a atuar dentro do movimento. Né? Em alguns outros movimentos, prioritariamente o movimento da moradia e o MST. E aos poucos eu fui expandindo. Né? E comecei lá apenas como militante, né? Como morador, e cheguei a dirigir o movimento da moradia como coordenador estadual. E na tua família, Tito, tu és assim o precursor desse movimento, desse envolvimento? Como é que... Eu sou a ovelha negra da família, né? Onde a minha mãe teve 10 filhos, o único que teve uma pendência assim para esse tipo de política foi eu. Os outros são só crítica para cima de mim, né? Acham que, não uma crítica pesada, né? Mas acham assim que, exatamente isso, que eu sou a ovelha negra da família, né? Que tem uma ação voltada por uma coisa completamente diferente. Mas eu também sou, desses 10 filhos que a minha mãe teve, eu também sou aquele que estudou mais também, né? Então, um pouco eu entendo que essa questão é um pouco de falta de conhecimento da história, dos acontecimentos, da própria política, né? E aí que me faz eu atuar melhor dentro dessas questões. Tenho um casal de filhos e desses 2 filhos, eles me têm assim como... eles enxergam com bons olhos o meu trabalho, mas eles mesmos nunca quiseram se aventurar. Né? Que idade eles têm hoje? A menina está com 29 e o menino está com 23. Mas além deles, ainda tenho mais 7 filhos de criação. A história também, né, essa luta, também me fez criar mais alguns filhos, né? 7 filhos de 7 criação. filhos de criação. Todos eles estão criados, graças a Deus. Aí desses 7 filhos, um deles é o que mais me acompanha nessa luta. E como foi, assim, criar 9 filhos, né? Qual é a tua atividade, assim, para conseguir manter todo mundo? Pois é, isso eu vejo muito as pessoas falarem. Hoje, né, por exemplo, aqui, hoje eu sou o presidente do bairro, há 6 anos. Aí eu convoco para uma reunião de meia hora, 1 hora, e às vezes eu vejo as pessoas colocarem como empecilho, como dificuldade para participar da reunião, um filho. Tem um filho, tem 2 filhos, né? Participar de alguma coisa fora da comunidade, um curso que seja promovido aqui, a pessoa tem dificuldade por causa de um filho. E eu costumo dizer, eu não vejo dificuldade nisso. Tá? Eu fazia faculdade na época que eu tinha 16 filhos, estava fazendo faculdade, tinha 16 anos quando já tinha 2 filhos de criação. E fazia faculdade e estagiava. Qual é o teu curso? Eu sou professor de História. E eu consegui administrar
Não dizer assim que eu conseguia ficar 24 horas junto com os meus filhos, não, isso não é verdade. Né? Mas eu conseguia administrar essa minha vida. Né? Eu tinha um período que eu conseguia ficar com eles, eu tinha um período que eu tinha que ver com alguém que pudesse ficar com eles. Mas aos 16 durante o tempo eu também conseguia levar eles, muitas vezes, para a faculdade ou para o trabalho. Aos 16 anos já estava na faculdade e tinha 2 filhos. Com 17 anos eu já estava lecionando. Mas que interessante. E como é que foi esse trabalho? Aliás, essa vivência de entrar tão cedo na faculdade, nunca rodou na escola, né? Provavelmente. Era aquela mais fácil na época. E aos 17 já dava aula. Como foi essa atividade, assim? Não, que houve uma época que eu não lembro em que década era isso aí, realmente. Mas assim, ó, na época a tal de 5ª série, tu já podia estar estagiando, né, em colégio municipal. Né, mas tinha que estar estagiando e estudando. Né. Então eu já peguei essa época lá. Eu estudei até a 5ª série. No final da 5ª série a professora estava se aposentando. Ela saiu e eu assumi a escola municipal onde ela lecionava. E por ali eu continuei, avancei. De repente eu fui embora, isso era para fora, em fazenda. De repente eu fui para a cidade, né, São Gabriel, para poder estudar e trabalhar. E fui andando, fui desenvolvendo. Não vou dizer assim que tudo foi muito bom, sabe? Foi tudo facinho, não foi não. Dificuldade em tudo. Criar os filhos, tive dificuldade, tive momentos assim que não pensei em desistir. Mas eu pensei assim que, de repente, eu não conseguiria manter o próximo dia. Houve momentos, né, eu lembro que houve uma greve muito grande, 7 meses, né, magistério, na época. E aí eu quase que me perdi na questão de manter minhas contas. Algo meio que parecido com o que está acontecendo hoje, né? Só que naquela época era mais difícil. Naquela época era mais difícil do que hoje. Hoje tu desenvolve alguma outra coisa, né, parte para outra coisa, né? Enfim, os governos são outros, até a greve, hoje tu consegue fazer greve. Na época a repressão era bem maior, bem mais difícil para te reclamar os teus direitos, ou reivindicar teus direitos. Mas assim, eu não desisti. Encontrei dias difíceis, né? Hoje eu olho para eles e percebo, né, o meu sucesso, né, com tudo que eu tenho feito. Aqui, por exemplo, esse local aqui, a prefeitura não chegou aqui e nos mandou ficar aqui, dizer, construa a casa de vocês. O governo nenhum fez isso. Nós chegamos aqui num dia difícil, viemos com uma dificuldade enorme para cá e temos nos mantido com total dificuldade, com muita dificuldade. Né? Encontramos obstáculos grandes, mas nós estamos nos mantendo aqui. E Tito, além, claro, são 29 anos aqui em Santa Maria e já envolvido com o movimento de luta pela moradia, né? E em paralelo, tu falaste em outras atuações, em outros movimentos sociais. Que movimentos são esses? MST. Ah, sim, além do MST, sim, tu falaste. O MST a gente teve uma grande atuação, inclusive na Fazenda Sotal em São Gabriel, até por uma questão que eu conhecia bem a região de São Gabriel ali. O CEPERS, o SEDUF, os sindicatos da cidade que eu tenho contato, que eu tenho amizade com alguém, né, acabam me chamando, a CUT e alguns outros fora da cidade, Sindiágua, enfim, são vários. E ao longo desses 29 anos em Santa Maria, né, já que nós estamos aqui tratando desse envolvimento da pessoa, né, do nosso entrevistado com a cidade, o que mais te marcou ao longo dessas atuações, assim? O que quando tu é perguntado assim sobre o que te marca na tua história como envolvido em movimentos sociais, que histórias te vêm à mente, assim? Que episódios são esses? Geralmente eu me ponho a pensar onde é que eu estou de fato. Cidade cultura, cidade universitária, né? Ou seja, colocados os dois juntos, cidade em desenvolvimento. Né? E aí então, quando eu olho para trás, que eu vejo, eu não consigo enxergar nenhum desses 3 pontos que eu falei. Cidade universitária, a cidade cultura e desenvolvimento. Eu não consigo enxergar isso. Mas
quando tu pensa nessas duas coisas, cidade universitária, cidade de cultura, te remete a desenvolvimento, né? E, claro, hoje, assim, ó, eu tenho que ser honesto com isso, tem 3 projetos da Universidade Federal funcionando aqui, né? Então, isso é muito positivo, né? Quer dizer que a cidade, a universidade encontrou espaços para atuar, tá? Isso é bom, né? Mas o que eu me refiro é que, assim, a cidade poderia ser uma cidade bem mais ampla, bem mais desenvolvida, tendo tantas faculdades dentro da cidade, né? E por carregar esse rótulo, né? Cidade de cultura, cidade universitária. Então, quer dizer, era para ter a cultura as próprias universidades ajudar a desenvolver a cidade, né? Com seus projetos, indo a campo, né? Porque isso faz, eu não tenho dúvida nenhuma, que isso é importante para os estudos, para o conhecimento, né? Para o desenvolvimento do formando. Eu acho isso, assim, é de suma importância. Eu tenho visto aqui alguns cursos que vêm até aqui para fazer algum estágio, e eu tenho visto no semblante do aluno, né? Quando ele se depara com o fato em si, que vem a campo e se depara com a realidade da coisa. Eu tenho, assim, guardo muito comigo a questão do serviço social. Teve um estágio aqui em 2008, né, com o pessoal do serviço social, e a professora esteve aqui para fazer 2 acompanhamentos por semana na comunidade. E na primeira vez ela veio junto com os alunos. Dos 6 alunos que vieram com ela, na próxima só veio 4. Os outros 2 desistiram do curso, porque eles ainda não tinham se deparado com a realidade, não tinham ido a campo ainda. Quando foram descobrir qual era a realidade, de fato, a realidade, não dizer que eles não sabiam o que significava o curso, mas a realidade, eles mudaram o curso. Porque eles, não sei se eles entenderam que seria maior do que a intenção deles, ou maior do que o poder deles, né? E isso é uma coisa que marcou bastante para mim, porque eu tenho dito e tenho defendido isso. Então, assim, ó, quando eu olho toda a minha história, toda essa trajetória, e penso, né, que ainda falta muito para mim conseguir chegar ao meio dos meus objetivos, né, que é ver as coisas funcionando. E tem muita coisa que não funciona exatamente por conta disso. Tu não vê o peso da coisa, tu não sente, por exemplo, o peso que a cidade tem por carregar esses 2 rótulos. Tu não percebe isso, porque ela não existe, porque não existe um trabalho de fato que identifique, que destaque isso. Eu não sei o teu ponto de vista, mas se tu parar para pensar, cidade de cultura, cidade universitária, pronto, parou aí o assunto. Porque não tem um desenvolvimento em cima disso, muito pouco. De repente, o estudante que está lá, a cidade está, o trabalho está sendo desenvolvido. Mas no curso que ele está fazendo, isso está acontecendo, mas são vários cursos. Então a cidade poderia ser melhor pensada, né, melhor executada. E é claro, né, aí tem uma série de outras coisas que compõem isso, mas o que eu me refiro é isso. Eu imaginava, assim, uma Santa Maria no futuro atual. Na época eu pensava Santa Maria no futuro atual melhor desenvolvida. Na época, quando tu chegaste aqui há 29 anos, que situação que foi encontrada quando vocês chegaram aqui? Uma cidade que tinha um nome já pesado, né? É uma cidade bonita, uma cidade com projeção de desenvolvimento, mas que, infelizmente, tem que ser enxergado, tem que dizer a verdade, né? Eu acho que desenvolveu pouco Santa Maria. A cidade está se deixando costear ou se dirigir tipo para aquelas cidades da fronteira, tipo Dom Pedrito, Cacequi, né? Cidades que vão ficando para trás, né? E em relação, me marca isso, quando tu fala, né, conta da sua trajetória desde ter chegado aqui em Santa Maria, me marca esses 29 anos de permanência aqui na cidade e os 15 anos de envolvimento, né, nos últimos tempos com o quilômetro 3. Foi um marco essa mudança, esse momento em que tu vieste morar aqui, assumir os trabalhos aqui? Como é que foi esse antes e depois? Assim, existem metas diferentes na tua vida? Tem visões diferentes? Para mim é complicado falar isso. Que é como tu botar uma medalha no peito e dizer tal, né? Mas sim, é gritante isso. Eu tenho vídeos, eu tenho fotos, né? Essa mudança, esse diferencial é gritante. Ontem eu não lembro com quem, mas eu conversava com uma pessoa que me disse assim, mas isso aqui tem um antes
e um depois muito sério, muito grave, muito agravante, muito agudo. Se não me engano, foi uma professora. Né? Porque quando nós chegamos aqui em 17 de julho de 2001, a gente se deparou com um banhado, né? Com uma várzea, um mato de sujeira alta, assim. E aos poucos a gente foi transformando a coisa. Muita luta, muita força de vontade, né? Foi desenvolvendo isso, ao mesmo tempo que nós não podíamos ficar somente aqui. Nós tínhamos que desenvolver coisas lá fora que viessem para cá, que o resultado fosse colhido aqui. Né? E aí então a gente participava do orçamento participativo, né? Em grupo, né? Praticamente todo mundo junto. A gente participava de acontecimentos fora de Santa Maria, né? Na própria Santa Maria, né? Eu procurava mostrar visibilidade da nossa existência, de fato, tá? Com o máximo de segurança, de proteção e de respeito, né, possível, para mostrar que nós existíamos, nós estávamos aqui e que estávamos nos projetando para a construção. Né? E assim, o resultado positivo mesmo, a gente conseguiu colher a partir de 2004. A gente começou a colher resultados positivos. Né? E em 2007 foi, acho que o resultado maior que a gente teve, que foi a questão do PAC. Então, o presidente Lula, no dia 16 de outubro de 2007, ele assinou um decreto que as áreas da União, as áreas da Marinha, que fosse devoluta, que fosse então transformado em moradia popular. E aí já teve um valor em cima aqui, um investimento para o PAC. Eu lembro que na época era o governo Ieda ainda. E a gente conseguiu a verba para cá, porque a gente não tinha rua, não tinha luz, não tinha água, ônibus aqui dentro, né? E esgoto, nada disso a gente tinha. Com a verba do PAC, isso passava a ser um projeto de existência. E infelizmente atrasou tudo, por conta de que isso, se tu parar para pensar nas datas, tu vai ver que veio já no final do governo do Valdeci, essa verba. Então ele encaminhou o projeto, tudo, a licitação, coisa, foi tudo encaminhado. E passou para o próximo governo, foi o governo Schirmer. Mas Tito, claro, o programa é curto, né? E para além dessa militância, tu tens uma vida pessoal, né? Uma família, tu falaste nos teus 9 filhos, né? Hoje, então 2 mais velhos, não é? Ou não? Como é que funciona? O mais moço tem 23 anos. O mais moço e o mais velho? O mais velho, 32. Deve ter netos já? Tem netos. E para além, então, desses filhos, netos, como é que é o teu dia a dia, Tito? Que atividades são essas? A que tu te dedicas, assim, na maior parte do tempo? Não necessariamente aos filhos mais. Sim, já estão criados. Filhos é o que eu acabei herdando também quando fui eleito o presidente do bairro. Né? Porque eu trabalho mais com o povo da cidade, ou até fora da cidade, do que com meus próprios filhos. Né? Eles chegam a me ligar, me mandar mensagem, né? Me cobrando isso. A minha participação é mínima com eles. Mas sempre que eu posso, estou junto com eles. Né? Até na luta de alguma conquista com eles. Mas mais necessariamente, hoje eu não estou nem trabalhando, não estou empregado. Eu vivo especialmente para a associação. Na luta para a associação, como eu dizia, né? A questão do PAC tem me dado muito o que fazer. Né? Inclusive as obras aí estão com problema, estão paradas de novo. Isso é uma coisa que a gente está lutando muito. A questão da luz, que nós não tínhamos, é outra coisa que está me dando bastante o que fazer. Há cerca de 45 até 50 dias, a gente teve uma conquista que foi o ônibus entrando aqui, que não tinha ônibus aqui dentro ainda. Não entrava aqui o ônibus, o transporte urbano.
Vinha até certo ponto, até bem longe do lugar que eu namorava. Então essas coisas estão acontecendo, mas elas não estão acontecendo porque uma mágica está nos levando até lá. Está acontecendo porque nós estamos desenvolvendo uma luta, né, em direção a isso, né, para que essas coisas venham. E isso me dá, assim, muitas vezes até 18, 20 ou até mais horas de trabalho em cima disso. Tem que participar de uma reunião, tem que fazer documento, tem que ir no fórum, tem advogado, prefeitura, muitas vezes viajar, né, para fora da cidade. E sem falar que de vez em quando alguém fora, alguma cidade vizinha, precisa de alguma luta, coisa e tal, me chama e tô indo para lá. Né? Tu tomas a frente. Tô indo. E Tito, quais são os teus sonhos? Tu falas em eu gostaria que fosse assim, gostaria que fosse diferente. Quais são os teus sonhos pessoais também? Bom, houve uma época que eu tinha um sonho, né, que era meu. Eu queria que eu não tivesse problemas, tipo assim, eu queria me manter vivo até que o meu filho mais moço tivesse no mínimo 15 anos. Eu queria que acontecesse assim de eu ser assassinado por aí, né, porque na luta que eu vivo, né, ou ter algum problema de saúde, coisa parecida, e acabar morrendo antes dele completar 15 anos. Então hoje eu digo que eu estou no lucro. Ele está com 23 anos já. Tá? Não estou dizendo que já dá para morrer, né? Mas fazer o quê, né? Mas na verdade é isso. Essa era uma coisa assim que eu tinha, eu me lembrava disso todos os dias. Principalmente quando eu lembrava dele ou quando eu via ele. Né? Eu preciso estar vivo. Até porque assim, ó, ele para mim é um símbolo de pessoa guerreira. Tá? Que mesmo quando eu me separei, quando eu vim para cá ele veio morar junto comigo. Ele te acompanha nas Isso, atividades. E ele tinha 6 anos. E ele sempre foi muito guerreiro. Eu precisava determinar que ele fizesse alguma coisa, que ele chegasse até um lugar, e eu delegava isso para ele, e ele fazia isso, ele ia. Sabe? Ele me acompanhava na luta. Né? Eu viajei muito para fazer muita luta e, dentro do possível, ele foi junto comigo. E sempre olhei para ele e via ele, a criança, mas uma criança que tinha um poder, né, de me acompanhar. Então, quer dizer, era uma criança que sabia o momento de ser adulta, de se comportar. Isso, então assim, eu olho para ele, eu vejo isso. É uma pessoa guerreira, então assim, ó, por conta disso eu não queria que de repente ele ficasse no mundo, né, órfão de pai, antes dos 15 anos. Né? Com 15 anos ele já tinha uma mentalidade bem, graças a Deus, bem grande, né? Ele era bem organizado, como pessoa bem centrada. Então esse era um sonho que eu tinha. E aí tem o sonho impossível. Acho que quase todo mundo tem, né? Que assim, eu tenho um problema muito sério com a questão da criança. Tá? Eu tenho esses filhos que eu adotei, não foi de graça. Tá? Eu prefiro passar fome do que ver uma criança passando fome. Tá? Eu prefiro dormir com fome, passar o dia inteiro com fome, do que ver a criança sem se alimentar uma vez que seja. Então, assim, o meu sonho impossível, é que ainda antes de morrer, acontecesse de eu ficar sabendo que no mundo isso não acontece mais. Tá? Que criança nenhuma mais precisa pedir ou implorar um pedaço de pão, que é uma coisa que a gente vê muito por aí. A criança chegar, insistir, para que tu dê aquele pão que muitas vezes tu ia colocar fora. Tá? E não necessariamente a fome é a questão da alimentação. Muitas vezes é fome de informação, fome de orientação, educação e carinho. Muitas vezes é isso. Se tu ficar umas horas com uma criança, sabe, aquilo ali já dá um diferencial grande na vida deles. Então assim, ó, eu tenho um problema muito sério com isso. Tá? E assim, quando eu começo a pensar muito essa época, assim, do final de ano, principalmente, né? Que eu acho assim, eu, por exemplo, não comemoro Natal. Eu não comemoro porque eu tenho medo de estar almoçando ou jantando e do meu lado, ou próximo de mim, tem alguém precisando do mínimo daquela comida que eu estou comendo. Então assim, ó, eu fazer o mínimo que eu tenho para fazer, ou quem sabe até jejuar, visitar alguém, né? Conversar com alguém, né? Tá vivendo a situação do que estar comemorando uma coisa que não existe. Tito, e para encerrar então essa nossa conversa, o nosso programa, tu gostarias de deixar uma mensagem para quem está nos assistindo?
uma frase, né, um pensamento. O que tu nos diz assim para encerrar esse momento? Então, eu acho que assim, ó, ainda nos dias de hoje, ainda tem possibilidade de se fazer alguma coisa boa e positiva. Alguma coisa assim que, de repente, pode até te custar um pouco, mas que moralmente não custa nada, além do que a satisfação. Eu costumo dizer que a gente está no mundo, a gente não pode ficar de braço cruzado a vida toda, né? Até morrer sentado, morrer dormindo, morrer deitado. Tá? A gente tem que fazer alguma coisa como forma de merecimento de estar aqui. Né? Porque a gente acorda todos os dias, a gente respira, ocupa um espaço no mundo, coisa e tal. Né? Então, assim, ó, é importante que pelo menos uma vez por ano as pessoas façam alguma coisa voltada para o outro. Né? Principalmente aquela coisa assim, não eu fazer alguma coisa para aquela pessoa pensando no quanto de porcentagem maior eu vou receber, mas para ver na pessoa a porcentagem de grandeza do bem que tu faz para outra pessoa. Né? Tipo, eu acabei de dizer, né? Oferecer uma comida, né? Aquela comida que te enche de orgulho, oferecer para outra pessoa, conversar com aquela pessoa que muitas vezes tu, né, evita conversar com ela, ou seja, oferecer alguma coisa de ti para as pessoas, que tu perceba o bem que a pessoa está recebendo com isso. Né? Nem sempre o retorno para ti é tão grandioso, tão alegre assim que tu possa ver, mas na pessoa tu percebe isso, principalmente quando se trata de criança, de idoso ou uma pessoa que está inerte, né? Tipo a pessoa que tem deficiência, né? Que não se mexe ou que não caminha sozinho. Essas coisas assim são muito positivas, muito bom, né? de se fazer, porque produz na gente assim, uma sensação de grandeza, de grandeza espiritual. Então essa mensagem que eu passo, né? Que as pessoas experimentem esse outro lado da vida, de fazer alguma coisa. Não fazer que muitas vezes eu faço, né? Que me dedico 100%, acabo fazendo isso, mas fazer um pouquinho, alguma coisa. Tá bom. Muito obrigada, Tito, por ter nos recebido aqui na tua casa, né? E no centro aqui da comunidade. O programa de hoje vai ficando por aqui e a gente volta na semana que vem. Até lá!